Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez aqui no canal da SV Manifest para ensinar para vocês a como calcular uma câmera frigorífica utilizando aqui a planilha do nosso Excel, beleza? O processo eu simplifiquei bastante aqui conforme um estudo que eu fiz na norma, tá? Então eu procurei a norma na internet, li toda a norma, com base nessa norma eu fiz aqui os cálculos de refrigeração de câmara frigorífica. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo. Se vocês quiserem essa planilha, basta me chamar. Aqui na descrição do vídeo vai ter o meu contato do WhatsApp, basta você me chamar para ter acesso à planilha, beleza? Então vamos lá. Aqui ele tem dizendo de primeiro, equação de transmissão de calor nas paredes de teto e piso. De início, para a gente calcular a nossa câmara frigorífica, nós precisamos saber a área da nossa parede externa. Então nós temos a nossa câmara, nós temos as paredes daí da câmara frigorífica, né? E a gente vai pegar a área externa, né, de uma parede dessa câmara, ok? E a gente vai colocar aqui, vamos supor que eu tenho 24 metros quadrados. O fator de temperatura, como é que eu sei qual é esse fator de temperatura? Bem, esse fator de temperatura aqui vai ser com base nessa tabelinha aqui, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, uma temperatura média da minha região de 35 e a espessura da minha câmara frigorífica é de isopor com espessura de 100, né? E depois em outro vídeo vou explicar como é que a gente descobre essa espessura aqui, beleza? E qual tipo de material nós devemos considerar. Ok? Então, se eu tenho aqui uma temperatura de 35, considerando o isopor de 100, então eu vou vir aqui, ó, e achar exatamente o meu fator de temperatura de 251. Então aqui eu vou colocar 251, aqui eu vou colocar a minha temperatura da minha região, média da minha região de 35, o material da câmara, apenas uma informação para a gente ter aqui, e a espessura do nosso material em milímetros de 100. Vou até colocar aqui, ó, mm de milímetros, ok? E aí ele vai dar para a gente esse cálculo aqui, o resultado de 6.024. Depois disso, achado esse valor, então nós vamos vir aqui para a segunda etapa. Equação de carga de infiltração. Então a gente tem que calcular agora a carga da nossa infiltração. Então nós vamos ter aqui esse valor aqui de 24 que nós colocamos anteriormente. A profundidade da câmara, no caso, a gente tem que verificar qual é a profundidade da câmara, ou seja, a altura da nossa câmara, né? Então vou colocar aqui barra altura da nossa câmara frigorífica. Então aqui nós colocamos aqui 5 metros, beleza? Vou até colocar aqui em metros. Então eu tenho a área da câmara de 24, eu coloco aqui manualmente o valor de 5 de profundidade e de altura. A temperatura da minha câmera conforme a especificação da máquina. Então essa temperatura aqui está em graus Celsius, certo? Está aqui em graus Celsius. Eu consigo... está em graus Celsius. Eu consigo aqui verificar esse resultado com base na máquina que eu pedi ao meu fornecedor. Então se meu fornecedor falar que a temperatura da minha máquina é de 0, então eu coloco aqui 0. Fator com base no volume da câmera, né? Então esse fator aqui, que a gente tem que colocar aqui de 8, por exemplo, eu vi aqui com base no volume da minha câmera, que é altura, vezes altura, vezes a profundidade. Dá o volume aproximado aqui da minha câmera de 120. Basta eu vir aqui nessa minha tabelinha agora, procurar aqui o valor aproximado de 120, tá? Entre 100 e 125, consideramos 8 aqui. Então a gente vem aqui, ó, eu coloco aqui o resultado de 8 aqui também, ok? Aqui é considerando uma temperatura ambiente de 35, o fator com base na temperatura da câmara e a temperatura ambiente, né? A temperatura da câmara é de 0, né? Então a gente tem que vir aqui, ó, 0, procurar aqui o valor de 0, mas também com base na nossa temperatura ambiente. Então a gente vem aqui 0, vai vir aqui, ó, nossa temperatura ambiente é aqui de 35. Então a gente pode colocar aqui um valor de 60% para ficar
melhor, bem dimensionado, 25,2. Então, eu coloquei aqui o valor de 25,2. Então, ele calculou aqui um resultado para mim da minha carga de infiltração de 24.192. Ok? Agora vamos calcular o calor dos produtos. O cálculo de respiração. Então, por exemplo, eu tenho um produto aqui de alface. A temperatura inicial que eu tenho que colocar aqui, a gente não precisa editar isso aqui, tá certo? Isso aqui ele vai vir automaticamente para a gente. E a temperatura final do ponto de congelamento. A gente tem que colocar esse valor aqui em positivo. Como é que a gente acha esse valor aqui de 0,4, Juliano? Eu vou vir aqui, ó, certo? Nessa minha tabela aqui. Eu vou encontrar aqui em toda essa minha tabela, aqui, eu vou encontrar o item alface. Então, qual é o item aqui que tem escrito aqui alface? Aqui, ó, alface americana. Então, eu vou pôr aqui exatamente esse valor aqui de 0,4. Tá vendo? Menos 0,4. Vou pegar esse valor e vou colocar este valor aqui, 0,4. O fator aqui, a gente não vai precisar mexer. Ele vai dar aqui uma temperatura final de 4 graus Celsius. Então, aqui, entre parênteses, eu vou deixar um Czinho aqui também. Agora ele fala aqui o calor específico antes do congelamento. O calor específico o fator de calor específico antes do ponto de congelamento, eu coloquei aqui 0,96. Então vou voltar aqui para minha tabela, certo? Vou vir aqui procurar novamente o meu alface americano e vou procurar aqui, ó, calor específico antes de congelamento. Tem escrito aqui, ó. E aí eu vou ver aqui no meu alface de 0,96. Então aqui eu vou colocar o fator de 0,96. E ele ainda diz aqui, fator de respiração do produto. Então eu volto para cá, para essa minha tabela, e coloco aqui o fator de respiração do meu produto, que é de 0,65. Tá vendo aqui? 0,75. Beleza? Então eu já vou colocar aqui o meu fator de respiração do meu produto de 0,75. O fator da fórmula nós não precisamos mexer. Ok? E aqui ele já vai calcular para a gente um resultado. Com base nesse resultado, ele vai calcular o resultado final de 24.458. Ok? É a carga do calor dos nossos produtos. Em seguida, mais aqui embaixo, a gente vai fazer o cálculo de carga de ocupação. Então eu tenho aqui número de pessoas que entram para abastecimento da câmara. Isso aqui vai ser a escolha do projetista. O projetista ele vai ter que estipular um valor que vai ficar entre 1 a 3, beleza? Mas pode ser 4. Se 4 pessoas entram para abastecimento, então você coloca 4 aqui. Se 2 pessoas somente entram, então você coloca 2 aqui. Se uma pessoa somente entra, então você coloca 2 pessoas somente entram, então você coloca 2 aqui. Se uma pessoa somente entra, então você coloca 1 aqui. E a temperatura da câmera, ele já fala que para mim é automaticamente, né? Então não precisa mexer aqui. O fator baseado na temperatura da câmera. Como é que eu sei, Juliano, esse valor de 223? Eu vou vir aqui nessa minha tabela e aqui, conforme a minha temperatura da câmera, eu sei o fator baseado na minha temperatura da câmera, que é de 233, considerando uma temperatura da minha câmera de 0. Ok? Aqui, o tempo de permanência que a pessoa vai ficar para o abastecimento é a escolha do projetista, certo? Então, vamos supor que essas 3 pessoas que entraram na nossa câmara frigorífica ficaram fazendo o abastecimento durante 2 horas. Então, você pode colocar aqui 2 horas. Ok? E ele vai calcular aqui um resultado para a gente automático de 1.338. Agora vamos calcular aqui a carga de iluminação. Nós temos o fator de conservação já calculado aqui para a gente automaticamente. E a gente tem que colocar aqui a potência de iluminação com base no metro quadrado da nossa câmera. Beleza? Então, com base na metragem quadrada da nossa câmera, a gente descobre
qual potência terá de iluminação, né? Então a gente tem uma iluminação aqui, eu considero a iluminação aqui, eu estou considerando a potência da minha iluminação aqui de 860, ok? 860 watts. O tempo de utilização, ele já fala aqui automaticamente, porque a gente já tinha colocado o valor de 2 horas aqui. Então ele já diz aqui qual é o valor aqui que a gente tem que colocar, que é de 2. Okay? Então, todas essas partes em azul nós não precisamos editar, ok? Só as partes em cinzas que a gente edita. O resultado ele dá aqui 172. Agora vamos calcular a carga dos nossos motores. Vamos supor que a potência somada dos motores que temos na câmara frigorífica é de 315. E isso aqui, esses 315 aqui, eu vou multiplicar por este fator de tempo de utilização, que é 2, que a gente não vai precisar editar. Eu tenho um resultado final aqui de 630. Prontinho. Agora eu vou calcular a carga da embalagem do meu produto. Então, nós sabemos que não só o produto tem calor, mas também a embalagem, que é transportada até a nossa máquina frigorífica, também tem calor. Vamos dizer que o alface ele é levado em uma caixa de plástico. Então eu já coloquei aqui, ó, caixa de plástico. Aqui é a embalagem do meu produto, está em uma caixa de plástico. A massa do meu produto é de 76. Juliano, como é que eu vejo a massa do meu produto? Eu vou vir aqui, ó, nesta tabelinha aqui, eu vou aumentar justamente para vocês verem. Vou procurar aqui, alface americana. Eu tenho aqui quilocal, ou seja, o peso aqui, eu tenho 72 aqui, ó, esse fator aqui de 76 na verdade. Vou diminuir novamente. Colocar aqui o fator de 76. O fator de calor específico é de 0,4. Qual é esse valor, esse item, Juliano? Esse item é justamente esse valor aqui, ó, de 0,4. É aquele mesmo valor que nós tínhamos considerado antes. Okay? Então a gente coloca esse valor aqui de 0,4. Isso vai depender aí do tipo de nosso produto, tá ok? Aqui a temperatura de entrada interna. Temperatura de entrada interna, nós vamos considerar esse fator aqui. Então vamos procurar aqui, ó, a opção de alface, procurar por este fator aqui de 0,48. Né? Se a gente colocar esse fator aqui de 0,48, vamos achar aqui uma temperatura de entrada interna de 5 graus. Ok? Prontinho. Agora ele vai me dar um resultado aqui, ó, de 1459,2. Depois ele vai calcular para mim automaticamente, considerando esse fator de segurança, uma carga térmica total da minha câmara frigorífica de 164.922. Se a gente vier aqui no fator de conservação e carga total, eu vou ter aqui os meus valores, eu vou ter aqui a minha carga térmica total em kilowatts. Aqui eu tenho em watts, beleza? E aqui eu tenho em kilowatts, ok? Em kilowatts. Aqui eu tenho minha carga total, transformei em kilowatts, deu 164. 164 em kilowatts transformados em kBTU, ou seja, em kBTU eu tenho 566, ou seja, em BTU eu tenho 566 mil BTUs para essa minha câmara frigorífica. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso e até o próximo vídeo.